One Piece é a obra de mangá mais famosa de todos os tempos. A história da tripulação do Chapéu de Palha já atravessa o oceano do tempo há 28 anos. A obra, criada por Eiichiro Oda e publicada na Weekly Shonen Jump, possui diversas curiosidades, dentre elas, tratar da arqueologia. Nesse vídeo, vamos discutir sobre essa ciência por meio da obra do Oda, o Oda Gênio. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou tratar aqui de uma relação que eu achei muito interessante, que é da arqueologia, no mundo de One Piece. O One Piece tem um pé bem cravado, na ciência da arqueologia, e eu acho interessante trazer essa discussão pra gente. O mangá de One Piece foi publicado em 1997 e seu anime chegou à TV japonesa em 1999. Depois disso, junto a Naruto e Bleach, formou o Big Three, 3 grandes obras em venda e influência no mercado de mangás. One Piece narra as aventuras de Monkey D. Luffy, um jovem que sonha em ser o rei dos piratas. Para vencer os desafios que surgirão no seu caminho, ele precisa reunir uma poderosa tripulação disposta a circunnavegar o planeta. Apesar do meu chapéu de palha favorito ser o Sandy, o nosso saudoso e galante cozinheiro da tripulação do Chapéu de Palha, a personagem feminina que eu mais gosto em One Piece é a Nico Robin. Ela é de humanas, Ao longo da jornada, após derrotar a Baroque Works em Alabasta, Luffy admite essa personagem misteriosa em sua tripulação. E a fora da lei, a nossa Nico Robin, ela nasceu na ilha de Ohara, que fica no West Blue. A ilha era famosa por reunir a nata da intelectualidade do mundo de One Piece. Porém, sofreu um Booster Call. O Booster Call, gente, em One Piece, ela é um genocídio, vamos supor assim, Acho que não tem palavra melhor para qualificar isso do que genocídio, promovido pelo governo mundial. Então, o governo mundial considera uma determinada ameaça e manda a marinha ir lá e destruir esse lugar. Então, a destruição de Ohara foi completa. Perdeu-se arquivos, vidas humanas, artefatos que estavam ali armazenados em arquivos, em acervos. Mas a Nico Robin sobreviveu. Aparentemente, eu não vou dar spoiler do mangá e nem do anime, aparentemente ela é a última sobrevivente. E ela, desde criança, ela é caçada pela marinha. Então, desde muito jovem, ela já tinha uma recompensa já fixada, sobre ela já. E é uma recompensa bem alta, para uma criança, menos de 10 anos, eu acho. Ela já tinha uma recompensa bem alta. Então, o que é que essa personagem tem de tão perigoso assim? Como é que uma criança pode ser tão perigosa para uma instituição como o governo mundial? A personagem é uma verdadeira camaleoa, muda de cor. Brincadeira, gente. É só uma brincadeira. Além de agir como agente dupla e assassina, em essência, a personagem é uma arqueóloga. Seu objetivo é descobrir a localização de uma arma ancestral chamada Pluton e desvendar o segredo do século vazio. A história mundial de One Piece é cheia de lacunas e silêncios. As únicas pistas sobre ele, ou seja, o século vazio, estão localizados em poneglyphs. Os poneglyphs são estelas de pedra pólida, são como se fossem cubos, um quadradão de pedra lá, e em sua superfície uma língua antiga foi escrita em baixo relevo, ou seja, foi uma coisa esculpida na pedra. São considerados indestrutíveis, não sofrem danos ou arranhões. De acordo com informações mais recentes, existem 30 desses poneglyphs espalhados pelo mundo de One Piece, sendo que são divididos em 3 tipos: os Road Poneglyphs, que apontam para localizações especiais, por exemplo, Laugh Tale, que é considerada a última ilha da Grand Line, está registrado lá a sua localização em um desses poneglyphs. Você tem os poneglyphs históricos, que registram eventos e biografias de sujeitos, de fatos históricos como guerras e etc. E poneglyphs instrucionais, que dão instruções para os viajantes da Grand Line. Então, os poneglyphs dão instruções específicas. Em tal ilha você vai encontrar tal coisa.
seguindo por tal rota, você vai chegar em tal lugar, e assim vai. Desses artefatos arqueológicos, Nico Robin está muito interessado no Real Poneglyph. Esse Real Poneglyph é o filé dos poneglyphs. Ele registra a verdadeira história do mundo de One Piece, ou seja, ele traz revelações sobre o século vazio, que é esse período de 100 anos que não se tem registro. Ninguém sabe o que foi que aconteceu nesse lugar, nessa época. Esse registro especial é formado por 9 poneglyphs. Porém, a Nico Robin, assim como todos os pesquisadores da área de ciências humanas, possuem muitos desafios. O primeiro deles é o próprio Estado. O governo mundial é uma instituição transnacional e hegemônica, e ela não está muito disposta a deixar que ninguém coloque a versão oficial da história deles em xeque, né? Até porque quem escreve a história são os vencedores. Essa organização usa as lacunas do século vazio para manter-se no poder. As sombras da ignorância dão margem de manobra ao governo mundial. Eles utilizam a Marinha para manter o controle. Então a Marinha ela faz o controle efetivo, né, do poder, sufoca rebeliões, assassina pessoas, faz booster call em comunidades que estejam ali investigando o passado, né, como no caso da Ilha de Ohara, e você também aproveita da questão simbólica, né, para naturalizar o poder hegemônico do governo mundial, a elite mundial, que são os Tenryubitos, né, os dragões celestiais. Então, por meio da ignorância, você também consegue controlar o poder. O segundo são grupos que lutam por interesses próprios, como o Shichibukai. Por exemplo, Crocodile era um Shichibukai, ele estava atrás de um Poneglyph para poder conseguir o Pluton, que é uma arma antiga, uma arma ancestral, uma arma poderosíssima. Os Yonkou, que são os 4 imperadores, né, do mundo de One Piece, que são piratas com enormes frotas. Então não são piratas que têm uma tripulação, 2, 3, sim frotas inteiras. É como se fosse uma marinha própria, só que composta de piratas. Além de outros grupos de interesse. A luta pela conquista dos poneglyphs em One Piece se trata disso, disputa pelo poder. Quem controla a história controla o mundo. Nico Robin deseja trazer à tona a verdadeira história de One Piece, para mudar as estruturas de poder. Com ela, a elite mundial não terá mais como justificar sua hegemonia. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Esse vídeo aqui eu acho que ele vai trazer assim discussões bem interessantes, principalmente para você que é fã de One Piece. Acho que você vai gostar e, por favor, compartilhe isso com seus amigos, né, se você achar o conteúdo interessante, porque vai ajudar bastante. O One Piece, obviamente, né, não é uma tese de doutorado em arqueologia, portanto o autor não vai focar, dar detalhes, como é que faz uma escavação, como é que faz um processo de catalogação, qual é a teoria, a metodologia que a Nico Robin está usando, etc. Não vai fazer isso aí, não vai dar minúcias de ciência. Mas a Nico Robin, de fato, é uma arqueóloga. Mas o que diabos faz um arqueólogo? A arqueologia é encarada como uma ciência que investiga a evolução humana por meio da sua cultura material. Esses vestígios materiais são chamados de artefatos arqueológicos. E os lugares onde são encontrados são chamados de sítios arqueológicos. Esses sítios, inclusive, podem depender de uma maior ou menor escavação. Às vezes nem é necessário. Às vezes tem sítios arqueológicos, por exemplo, que são pinturas rupestres pintadas em paredes, ou ruínas de alguma construção antiga. Então não necessariamente precisa ter precisa cavar um buraco ali para ter um sítio arqueológico. Mas na arqueologia contemporânea o escopo da disciplina aumentou. Além da escavação, datação e classificação de artefatos arqueológicos, seus pesquisadores estão interessados na modificação dos espaços pelas sociedades. A intervenção humana no espaço pode se apresentar de formas mais sutis, não necessariamente por meio de construções ou utensílios deixados para trás. Por exemplo, a forma como o ser humano pode mudar a paisagem através da seleção de vegetais, depósitos de carvão, pegadas, né, que o ser humano acabou deixando por ali,
tipos de plantas que eram encontrados em determinado lugar e aí passou a ser encontrado em outra determinada região, ou seja, teve um processo de domesticação, né, das plantas, dos vegetais ali. Então tudo isso fala sobre a trajetória humana como um todo. Como sintetiza o arqueólogo Paulo de Blasis, abro aspas, atualmente a arqueologia adquiriu uma perspectiva mais ampla. Hoje o foco de estudo são os diferentes ambientes do planeta e sua historicidade. Como não existem paisagens que não tenham sido afetadas pela longa convivência com as sociedades humanas, os arqueólogos investigam de que maneira os grupos humanos ocuparam essas diversas regiões da Terra, modificando-as ao mesmo tempo em que se adaptavam a elas, em uma relação quase sempre longínqua e de influências e transformações mútuas. Então, tanto o ser humano transforma o ambiente, a paisagem onde ele está, como também essa paisagem influencia a nossa construção social, né? A forma como a gente vai viver em sociedade. A gente vai viver... É impossível a gente viver num lugar sem ser influenciado, né? Pelo espaço onde a gente vive. No mundo de One Piece, os poneglyphs são achados incríveis. Eles registram a história e influenciam diversos viajantes pelo mundo a percorrerem a Grand Line. Então, quem entra em contato com o poneglyph ou conhece da história do poneglyph, ele acaba tendo uma vontade de querer descobrir o que é que tem nesses poneglyphs, qual é a relação desse poneglyph com a história do mundo. Então, os indivíduos acabam migrando, né? Percorrendo, fazendo essas grandes navegações pela Grand Line para tentar encontrar essas respostas. São um patrimônio histórico que dão testemunho de um mundo anterior ao governo mundial. O fato dessas estelas ainda estarem de pé põe as elites mundiais em risco. E as elites mundiais, a gente está falando do quê? Dos Tenryubitos, os grandes oficiais da marinha, os reis, as monarquias, né? Tem muita monarquia em One Piece. Outro fato importante na questão da arqueologia é a linguística. Os estudos linguísticos influenciaram não só a emergência dessa disciplina, como as suas diferentes correntes teórico-metodológicas. A língua de um povo registra a sua história de modo direto, ao traduzir-se a sua linguagem para idiomas modernos, mas também de modo indireto, por meio da construção de sua própria linguagem. Então, não só a linguagem em si traduzida, mas também a estrutura da linguagem. Por exemplo, em japonês, na língua japonesa, você não tem flexão de verbo. Você tem a terminação do verbo, que vai determinar se esse verbo está no passado, está no presente. Inclusive, em japonês, você não tem futuro, o verbo flexionado no futuro. Você tem o uso do verbo no presente, né? Que ele fica ali no infinitivo. Então, tem essas questões aí que falam muito sobre a história de um povo, né? Não é só o texto traduzido em si, e sim a estrutura daquela língua. Os arqueólogos sempre relacionaram a língua com os artefatos encontrados nas escavações. Cada paradigma identificou a linguística com as técnicas desenvolvidas por esses profissionais. Baseado nas discussões do arqueólogo brasileiro Pedro Paulo Afunari, a linguagem é um dos elementos definidores da arqueologia. A analogia entre língua e artefato arqueológico foi usada a exaustão, inclusive como um axioma. Na recente arqueologia pós-processual, uma concepção de artefato e língua foi assumida pelos cientistas. Abro aspas para Pedro Paulo Funari. Para a arqueologia pós-processual, iniciada na década de 1980, a cultura material poderia ser considerada como um sistema de sinais em código que constitui sua própria língua material, ligada à produção e ao consumo. Esta linguagem, entretanto, não reflete de forma direta as estruturas significativas de uma língua em outra forma, como se a cada passo a analogia entre sistema de linguagem verbal e material devessem corresponder rigorosamente. Como a língua, a cultura material é uma prática, praxe simbólica com produto de significado determinado e específico que precisa ser situado e compreendida em relação à estrutura global do social.
Em relação aos seus adversários, né, a Nico Robin está em completa vantagem. Ela não apenas decifra o texto escrito, ou seja, o que está ali registrado verbalmente no poneglyph, que é uma modalidade verbal de linguagem antiga, né? Vamos supor assim, como se fosse uma linguagem morta, que não é mais usada, não é mais usada por nenhum povo, mas a modalidade semiótica. Os poneglyphs, a cultura material em si, possuem um formato específico, cores e disposições próprias no espaço. Isso configura uma teia de sentidos a serem lidos, traduzidos e interpretados, que só nosso arqueóloga pode ler. Então, além dela entender o que está escrito, ela entende também o que está além do que está escrito, a disposição, o lugar onde ele foi posto, por que aquilo é um bloco de pedra, por que aquilo não foi escrito, por exemplo, num texto, num pergaminho, qual é a relação entre a localização entre um e outro, será que a disposição deles, de forma contrária, trazem um outro texto, um outro sentido? Então a Nico Robin é capaz de fazer isso. Mas depois de toda essa discussão, e se você quisesse ser um arqueólogo, por onde você iria começar? A história da disciplina no Brasil revela que ela foi muito maltratada no Brasil, né? Diferente de outras disciplinas como a história, geografia. O primeiro curso de arqueologia no país surgiu em 1975, durante a ditadura civil-militar, ou seja, não era um ambiente muito propício, vamos supor assim. O curso era ministrado na Faculdade de Arqueologia e Museologia Marechal Rondon, a FAMARO, no Rio de Janeiro. O bacharelado funcionou por pouco tempo e foi realocado nas Faculdades Integradas Estácio de Sá, a FINES. O curso de graduação em Arqueologia foi autorizado em 1975 a funcionar e encerrou as atividades no ano 2000. Tanto o curso da FAMARO como o curso da FINES não eram reconhecidos pelo Ministério da Educação, o MEC. Ou seja, você tinha um curso de bacharelado em arqueologia funcionando, formando profissionais na área, mas que não eram reconhecidos pelo MEC. A arqueóloga Márcia Bezerra retrata os avanços na academização da arqueologia, abro aspas. A partir dos anos 2000, foram criados 9 cursos de graduação em arqueologia no país. O EAM, UNIR, UFIP, Univasf, UFES, UFIP, UCG, UFPEL e FURGS. Um número impressionante se levarmos em conta que isto se deu num período de 4 anos. Só no ano de 2008, o Ministério da Educação autorizou o funcionamento de mais 5 cursos. Então, ou seja, durante muito tempo, apesar da formação do profissional, você não tinha o reconhecimento legal por meio do Ministério da Educação, né, que realmente é quem define. O Conselho Federal de Educação autorizou o curso, né, lá em 1975, mas o Ministério em si, de Educação, que é quem regula mesmo, né, quem dá a palavra final, não reconhecia. Então eram tecnicamente profissionais, arqueólogos, não sei se seria o correto dizer, né, arqueólogos rábulas, vamos supor assim, uma coisa estranha, né, da gente pensar. A arqueologia brasileira do século XXI está melhor amparada na formação básica e continuada da disciplina e com crescente ofertas de trabalho. As reflexões sobre a disciplina ainda encontram poucos adeptos e criticar as relações de poder dentro da área também não parece desejáveis. A formação, a arqueologia pública e os vínculos entre pesquisa e arqueologia de contrato merecem contínua reflexão. Funari descreve essa condição muito bem, abro aspas. A formação do arqueólogo em nosso meio ainda é muito deficitária, pois pouca atenção se tem dado em termos estruturais a esses aspectos, considerados às vezes estranhos à própria disciplina. Enquanto mundo afora, a arqueologia pública se encontra em expansão e a arqueologia e a educação não são mais dissociáveis, fecha aspas. O autor ainda explora meios do interessado tornar-se um arqueólogo no país. Existe a opção pelo voluntariado em instituições e projetos de pesquisa em sítios arqueológicos, a graduação,
por meio de outras ciências como história ou antropologia. Então, primeiro você se forma em história e depois tenta seguir a área da arqueologia, e a pós-graduação em curso de arqueologia ou área afim. Cada uma delas oferece uma vantagem e uma desvantagem. O autor deixa claro lá no livro, ó, tem essa aqui, você tem esse caminho, tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Se você for aqui, não pode ir por ali. Se você for aqui, você vai esbarrar nessa questão. E cabe ao proponente, né, decidir pelo seu melhor caminho. Então, para quem ficou no vídeo até o final, gostaria de agradecer, se inscreva, deixe um like, compartilhe, sugira um tema para vídeo, né, nos comentários. Eu sempre estou lendo os comentários e respondendo, eu gosto muito dessa interação com vocês. Espero que tenha ajudado a compreender, né, o papel de Nico Robin na obra de One Piece. Ela tem um papel bem grande, não só como arqueóloga, uma mulher cientista, né? É muito legal assim como o Oda traz esses personagens e dá papéis inovadores para eles, né? Então, gostaria de agradecer, pessoal, e até o próximo vídeo.